Salve galerinha! Sejam também bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E dessa vez para trazer um conteúdo que já faz até um bom tempo que eu não trago aqui no canal, que são as análises, os reviews do mangá de Jujutsu Kaisen. E eu então, depois de um certo tempo ali, a gente teve uma certa pausa no conteúdo de Jujutsu, mas é claro que eu irei continuar analisando onde eu parei lá em Shibuya, mas vamos aproveitar também esse grande hype, clímax imenso, no fim das contas, que nós estamos tendo atualmente no mangá de Jujutsu, com essa insana luta, na verdade sequência de lutas contra o Sukuna, e então começar a acompanhar os capítulos semanais de Jujutsu Kaisen, justamente por isso, indo diretamente para o capítulo 251 do mangá. É claro que eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que então, justamente por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. E então, é claro, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa ali para resumos práticos do capítulo. A gente começa do fim do capítulo passado, 250, quando a gente basicamente viu o Yuta utilizando as técnicas de corte contra o Sukuna. O próprio rei das maldições leva alguns golpes ali, alguns cortes na sua face, quando ele se perguntando desde quando o Yuta sabe utilizar as técnicas, sabendo que essa é a sua técnica. E para quem não lembra, também para fins explicativos, o Yuta tem a capacidade de copiar técnicas, mas apenas ao ingerir ali alguma parte do corpo que contém a energia amaldiçoada da pessoa a quem ele irá copiar a técnica. E a gente vendo que simplesmente o Yuta comeu o 20º dedo do Sukuna, que o mesmo não conseguiu recuperar. Mesmo dedo que o Gojo havia escondido propositalmente para que o Yuji nunca fosse executado. Sendo que o Itadori é o único capaz de consumir os dedos e conter a consciência do Sukuna. Ele só seria executado quando ele comesse todos os dedos do Rei das Maldições para se livrarem definitivamente dessa ameaça. E se eles nunca encontrassem um dos dedos, o Itadori nunca então seria supostamente executado. E acabou vindo que esse dedo acabou calhando muito bem nessa situação, por conta de que o Itadori ali consegue essa brecha perfeita para, junto do Yuta, sentar a porrada no Sukuna. O próprio Itadori já chega sentando um socão na cara do Rei das Maldições, quando o Sukuna entende de que então o Yuta comeu o seu 20º dedo. O Yuta que até ali tentando impedir que o Sukuna continue ali fazendo seus selos de mãos com seus 2 braços extras e também recitando encantamentos com a sua boca extra que está no seu peito. Ele com uma das suas mãos começa a puxar os braços do Sukuna e com a outra ele tampa a imensa boca que está no peito do Rei das Maldições. O Itadori, enquanto isso, simplesmente vem agarrando na cabeça do Sukuna e sentando-lhe uma buta de uma joelhada na cara do Rei das Maldições, que tenta contra-atacar agarrando nosso menino Yuji, vindo desferir uma sequência absurda de cortes no peito dele. O Itadori consegue resistir ali a tempo para não morrer e cospe um pouco do seu próprio sangue na cara do Sukuna, para que o Sukuna acabe ali largando o Itadori, quando o Yuta já vem emendando um gancho bem no queixo do Rei das Maldições. O
próprio Itadori ali pensando consigo mesmo percebe que essa é a última chance de derrotar o Sukuna e recuperar o Fushiguro aqui e agora. Por isso que ele não pode vacilar e curar o seu corpo com a sua energia amaldiçoada reversa. O Sukuna, enquanto isso, percebe que a sua liberação de energia amaldiçoada e o seu controle sobre o corpo do Megumi reduziram consideravelmente, o que acaba sendo a brecha perfeita para que Arika simplesmente venha agarrando o Rei das Maldições por uma das suas pernas e arremessando contra o Itadori, que senta ali um socão contra ele. Enquanto isso, a gente vendo de que ainda assim o Sukuna continua em boa parte sob o controle desta luta, onde a gente mesmo vendo de que o Sukuna fez uma tremenda de uma aposta ao desfazer a sua sexta Oka Divine, que simplesmente funciona como uma técnica anti-expansão de domínio, na qual ativada a gente simplesmente vê de que ele se torna, entre aspas, imune aos acertos garantidos das expansões de domínio. Mas ele assume esse risco e ser atingido pela técnica da Anjo, mas podendo ser capaz de se focar completamente no seu desmantelar que corta o mundo. E claramente Yuta, Itadori e Arika já esperavam por isso. A gente mesmo vê a Arika agarrando ali 2 braços dos Reis das Maldições. Enquanto isso, o Itadori agarra um dos seus outros braços, deixando o Sukuna apenas com um único braço livre. O único braço livre que tenta parar o Yuta na base da força, só que não vai adiantar de nada. Por mais que o próprio Yuta seja acertado com alguns cortes, isso de nada lhe adianta. A gente mesmo vê de que o Sukuna perde ali um dos seus braços quando ele é arrancado pela Arika. E o próprio Yuta começa a fazer suas considerações sobre o Sukuna nesse momento atual. O desmantelar que possui uma extensão do alvo da técnica não pode ser utilizado junto com a sexta Oka Divine. Ou seja, ele não pode utilizar o corte que rompe o mundo ao mesmo tempo que se defende dos golpes e acerto garantido da expansão de domínio do Yuta. E deve ser ao menos também necessário ele usar de alguns elementos como selos de mão, entoação do feitiço ou até mesmo os dois juntos. E ele não vai deixar o Sukuna usar nenhum deles. Ele bloqueou já uma das bocas que estava ali no peito do Sukuna e vem utilizando os cortes do próprio Sukuna, literalmente jogando o feitiço contra o feiticeiro, faz um tremendo de um corte na boca que está ali na face do Sukuna, enquanto a Arika arrancou um dos braços do Rei das Maldições e permanece segurando o outro, deixando junto ali com o Itadori que agarra o terceiro braço, apenas um braço livre do Sukuna, que agora não pode utilizar nenhum selo de mão ou entoação de feitiços. O próprio Yuta, que enquanto é simplesmente fuzilado por uma sequência absurda de cortes do Sukuna, vê que os cortes dele também enfraqueceram. E mesmo de perto, eles não lhe assustam mais. E é justamente por isso que ele avança na direção do Sukuna, que de uma hora para outra simplesmente recebe uma puta de uma explosão na sua face. E ele simplesmente vê o sangue do Itadori explodir. Sim, meus amigos, Itadori utilizou a mesma técnica do Chozo, cujo a gente sabe que é a supernova, aquela mini bomba, de certa forma, de sangue comprimido que o Chozo conseguia explodir. E Itadori simplesmente vem para explodir o sangue que estava ali na cara do Sukuna. A gente volta um pouquinho no tempo vendo ali um flashback onde basicamente o Itadori recebeu ali do Chozo um livro da Tsukumo que acabava contando alguns detalhes, informações a mais sobre as almas. De acordo com o que o próprio Itadori diz, a Tsukumo ali fala de que em regra as almas podem se misturar, mas não se unir em uma só.
O próprio Choso tenta ali contra-argumentar, vendo de que talvez apenas o Itadori e o Sukuna seguiriam esta regra. Porque o próprio Choso diz não sentir a presença da alma em que o seu corpo se formou. Só que isso deve acontecer justamente porque tem uma diferença de poder imensa entre o Choso e a pessoa no corpo de quem inicialmente era. O corpo do Choso inicialmente pertencia a alguém, a diferença de poder entre os dois é gigantesca, ao ponto ali de que o Choso nem sequer sinta a presença dessa pessoa, mas ela em algum local ainda deva estar lá. Ponto é de que ela não sumiu e ela não se fundiu ao Choso. Mas isso é apenas em regra. Pode muito bem ser o Megumi com o Sukuna uma baita de uma exceção. Eles estariam com problemas disso. E o próprio Itadori assume isso. E ele percebe, continuando com as explicações, de que o Mahito era uma maldição e a única pessoa que conseguia tocar a alma das pessoas, juntá-las e transformá-las em outras criaturas. Podemos então assumir que as almas não irão se unir se a técnica do Mahito não estivesse envolvida. E a gente mesmo vendo de que isso é apenas em via de hipótese. Se for então isso, o próprio Itadori assume de que ele deve conseguir despertar a alma do Fushiguro. E plano esse que é compatível com a técnica do anjo, que é a aniquilação de técnicas. A gente mesmo vendo de que na encarnação a técnica amaldiçoada e o portador do objeto amaldiçoado estão diretamente ligados, onde basicamente pense nisso como se o Megumi e o Sukuna fossem duas cordas diferentes. Quando o Sukuna toma conta do corpo do Megumi, os dois se unem por um nó. O que o Itadori e companhia que estão lutando contra o Sukuna já lutaram contra ele, simplesmente estão tentando fazer é afrouxar esse nó. Porque não importa qual seja a técnica que seja utilizada, a chance de sobrevivência do hospedeiro é extremamente baixa. A chance dele sobreviver é muito baixa, porque isso envolve diretamente o cérebro. Ou seja, o Itadori simplesmente não vai vir simplesmente poder forçar a separação dessas duas cordas, puxando o nó ainda mais. Não tem como simplesmente arrancar o nó e pronto. Eles vão ter que desatar esse nó de um pouquinho em pouquinho. Vai ser algo bem gradativo. Mas se eles conseguirem separar as duas almas, enfraquecendo a sincronia entre o objeto amaldiçoado e o corpo, a taxa de sobrevivência aumentará muito. Só que enquanto isso, que a gente vendo que o Sukuna, já muito provavelmente preparado para isso, simplesmente leva a queima-roupa, uma liberação máxima na escada de Jacó. A técnica da anjo que é utilizada pelo Yuta contra o Sukuna. O próprio Yuta também já finca ali, depois que o Sukuna leva essa técnica, uma das suas espadas no outro braço do Sukuna, que agora está apenas com dois. Um que foi arrancado pela Rika e outro que foi arrancado pelo Itadori, que se prepara para dar um puta de um socão contra o peito do Sukuna, pedindo então para que o Fushiguro acorde. A gente mesmo vendo de que em relação à estrutura da alma não há erro algum na forma que o Itadori e o Okutsu pensaram. Mas o roteiro malevolente ataca mais uma vez e a raiva de muitos fãs em relação ao Megumi apenas aumenta. A gente vê simplesmente diante do Itadori, ao entrar em contato com a alma do Fushiguro, um Fushiguro completamente sem nenhuma vontade de viver. A alma de Fushiguro Megumi já perdeu a sua vontade de viver. E é nesse momento que o Sukuna muito provavelmente já esperava isso. Ele imaginava que se fosse uma luta para lhe matar, ele estaria morto.
Itadori teve a chance perfeita para simplesmente matar o Sukuna nesse momento. Mas a batalha não é para matar o Rei das Maldições, e sim para salvar o Fushiguro, no qual o Sukuna fez questão de afundar a sua alma, com um banho que afundou a alma do Megumi, usando o corpo e as técnicas do mesmo para que ele matasse a sua própria irmã e o seu mestre, que era quase uma figura paterna, que era ali o Gojo. E justamente também imaginando que o Megumi não iria querer mais viver, e também esperando que o próprio Sukuna fosse tancar uma escada de Jaco a queima-roupa, ele simplesmente preparou tudo friamente para simplesmente utilizar ali, ao começar a entoar as palavras escama de dragão, rebelião e para de meteoros. Ele desfere o que aparenta ser um corte que rompe ao mundo, apesar de ficar a dúvida porque ele simplesmente com tal corte aparentemente corta Yuta, Itadori e Rika completamente ao meio. Se isso acontecer, pelo que deu pra ver, pelo menos o Yuta, que foi simplesmente dividido em dois, vai ser o próximo jogador do Gigante da Colina. Mas como grande protagonista, até mais protagonista que o próprio Itadori, fica a dúvida se o Yuta realmente vai morrer, o que eu acho até um tanto quanto difícil. Torço imensamente que não aconteça por gostar imensamente do personagem. Mas o ponto é que enquanto a barreira do Yuta se quebra, nós vemos de que o próprio narrador começa a dizer de que isso é uma prática comum dos feiticeiros, algo tão medíocre que poderia ser facilmente evitado pelo Sukuna em circunstâncias normais. Só que ele lutou e lutou. Foi uma luta insana contra Satoru Gojo. Foi uma verdadeira humilhação na qual ele fez Kashimo Hajime passar. Foi uma luta frenética contra Itadori, Higuruma, Ino, Kusakabe e Choso. Fora também uma outra luta completamente insana contra Itadori, Yuta e Rika. O Sukuna foi extremamente desgastado e agora tem que lidar com a intitulada ali por parte dos fãs, de certa forma, de zoeira técnica suprema de Jujutsu Kaisen, mas zoeiras à parte, a técnica do Zé Costinha. Mais zoeiras à parte, simplesmente a Maki com a sua indetecção por conta de ela não ter um pingo de energia amaldiçoada, então o Sukuna nunca poderia sentir a sua presença nas condições certas, é claro, já que é a mesma questão contra ali o Gojo versus o Toji. O Toji não iria conseguir matar o Gojo se ele não tivesse desgastado o antigo feiticeiro mais forte da era moderna. E a Maki o mesmo. Eles fizeram questão de enfraquecer o Sukuna para que a Maki, com a sua espada, atravessasse o peito do Rei das Maldições, desferindo assim um ataque surpresa feito por alguém que está certo da vitória. Só que, no entanto, com essa finalização do capítulo, vem a triste notícia de que não teremos capítulo na semana que vem. Mas com certeza eu irei sim continuar a trazer o Jujutsu Kaisen semanais aqui pro canal, junto de várias outras obras que quem pai eu possa começar a também acompanhar os semanais, como eu já estou fazendo ali com Boku no Hero. Mas é claro que isso também vai depender do retorno de vocês, se vocês gostarem ou não. Mas é claro que eu agradeci imensamente o apoio de todos vocês, então justamente por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ativem o sininho das notificações para receber todos os vídeos. E eu então vejo vocês no próximo vídeo. De fato, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, falou, valeu, e eu fui.